entregamos a nossa Senhora cada palavra que será dita, no coração de todos que vão ouvir, todos que não estão aqui, depois vão ouvir, perceber, cada um seja enxergue agora nas mãos da Virgem Maria. Abre, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite. Pai, amém. Quero iniciar essa nossa partilha pedindo que durante a pregação eu vou me mudar bem rapidinho, que você não converse, nem se distraia, porque às vezes numa pequena distração nós perdemos o essencial da pregação, que de verdade mudaria a nossa vida. Aí a gente sai daqui como entrou. Então, prestar toda a atenção, guardar o silêncio, entrar na capela do seu coração para ouvir o que o Senhor hoje tem para nos dizer. Antes de iniciar a pregação, quero agradecer ao Padre Sérgio, missionário conosco. Agradecer a Deus pelo ministério dele. Você pode rodar pelo Brasil quase inteiro, não vai ver um grupo de adoração tão cheio assim. E vida só se ganha com vida. Vida não se ganha com palavras. Vida se ganha com vida. Se hoje você está aqui porque Deus te trouxe, mas pela entrega de vida do Pai. Porque se Ele falasse, mas não vivesse, a igreja estaria vazia. Então, todos nós temos esse compromisso diante de Deus de ser gratos pela vida do Padre Sérgio, de tantos outros sacerdotes, Padre Marcelo e tantos outros que dão a vida de verdade. E por isso que as suas paróquias estão cheias. Não se aumenta o número de paroquianos fazendo quermesse, nem realizando bingo, mas doando a vida de verdade. Aí Jesus atrai, porque o povo tem sede de Deus. O povo está cansado de palavras jogadas no ar, palavras que não refletem a vida. E aqui, graças a Deus, nós temos um sacerdote que entrega a vida por Jesus de verdade pela igreja. E isto é a regra, não é a exceção. Exceção é quem faz coisas ruins sendo sacerdote da igreja. A regra é isso. Fazer como faz o Padre Sérgio, como faz o Padre Marcelo, o Padre Antônio Maria e tantos outros que entregam as suas vidas pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, agradeço também a toda a comunidade Voz dos Povos que está aqui presente,
pelo esforço de cada um, também todos que nos ajudam, né? Quero comunicar com a alegria que hoje, mais ou menos umas 3 e pouquinho da tarde, me ligaram lá da Cúria Arquidiocesana, né, da Arquidiocese de São Paulo, para mim comparecer lá antes das 5 da tarde, já era 3 e pouco. Eu já fiquei pensando, o que será que eu fiz dessa vez? Eu vim daqui até lá pensando, o que eu fiz que vou levar essa bronca? E cheguei lá e o cardeal Dom Odilo, né, nos deu a aprovação canônica. Isso é graças ao Padre Sérgio, ao Padre Rocha, a todos os filhos e filhas da nossa comunidade, a você que nos ajuda também, a cada pobre de nossas casas que oferece seus sofrimentos também por essa comunidade. Então, eu quis hoje partilhar com todos vocês esta alegria. A partir de hoje, a missão eucarística da Voz dos Povos, oficialmente é uma comunidade canonicamente legítima na igreja. E isso, graças a Deus. Deus quis assim. Deus fez assim. E ficamos ainda com a promessa do cardeal que nosso estatuto foi para Roma, e se Deus quiser, por assim a vontade de Deus, em abril de 2015 vem a aprovação pontifícia para a nossa comunidade. Glória a Deus! Já foram para Roma. É lógico que isso não faz uma comunidade, mas isso coloca nela o selo de autenticidade de um carisma católico. A igreja reconhece que nós temos o DNA da igreja. E isso é bom. Porque nós sempre fomos o rosto da igreja nas ruas, com os pobres, nas pregações, o Padre Sérgio, na rádio, o sacerdote de Deus. Se esforçamos, levamos bastante pancada nesses últimos 4 anos, mas ninguém pode vencer a Deus. 3 vezes subiu o nosso estatuto, a carta não chegava, mas agora veio, graças a Deus, porque o Senhor diz assim, e quando Jesus quer, e nós não desistimos, então a obra de Deus se concretiza em nós. O Padre falava de alguém que perdeu a vontade de viver, de não tem mais sentido para existir. E hoje Deus te trouxe aqui para dizer que a sua vida vale a pena sim. Para dizer a você que Jesus está louco para te colocar nos dedos o anel e a sandália dos pés e dizer: meu filho voltou. Jesus anseia muito mais do que você nesse encontro. Deus nos espera. Deus espera. Deus espera o pecador mesmo. Somos todos aqui pecadores que buscamos a graça de
Deus. Deus espera ansiosamente a nossa vinda. Deus sonha com a nossa vida. A única fragilidade que podemos dizer assim de Deus é a fraqueza de nos amar sem limites. De nos amar, de deixar o seu céu, o seu trono glorioso, e preferir ficar conosco dentro de um sagrado, conosco. Só Deus para ser assim. E por isso, hoje, eu começo citando uma frase de São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo diz assim: o fundador dos vicentinos, que tanto ajudam os pobres. O santo disse assim uma vez, numa pregação: vocês tenham por mosteiro a casa dos enfermos e dos pobres. Vocês tenham por certo um quarto alugado. Vocês tenham por capela a igreja paroquial. E tenham por claustro as ruas e as ações de caridade. E que a sua clausura seja a obediência. E as grades de sua clausura sejam o temor de Deus. E o seu véu seja a santa modéstia. São Vicente de Paulo. Mais do que nunca hoje essa frase se faz realidade em nossa vida, em nossa história, em nossa cidade. Nós vemos que por ação do Espírito Santo, e o Espírito Santo, quando sopra, ninguém o pode parar. E o Espírito Santo, contra todas as expectativas, toda especulação, tantas indicações da mídia, o Espírito Santo vai e escolhe o Papa Francisco, o Papa pobre da América Latina, o primeiro da América Latina, um homem que sempre viveu em favor dos pobres, não só agora que ele é Papa, mas desde que não era nem padre ainda, sempre viveu entre os pobres, como borrachada por causa dos pobres, foi perseguido por causa dos pobres, mas nada ficou, nada passou em vão do olhar de Deus. Deus viu, Deus escolheu, contra toda expectativa, um Papa com um coração pobre. Todos os outros que passaram antes dele também, mas cada um tem um carisma, mas esse tem um carisma especialmente colocado pelo Espírito Santo para a nossa realidade de hoje, que faz descer um pouquinho os degraus, né? E ficar no mesmo nível que com os pobres. E o Papa faz questão de se misturar conosco. E São Vicente de Paulo fala exatamente isso. Que o nosso mosteiro, porque para a nossa realidade de hoje, a missão da igreja hoje, o Espírito Santo pede isso para a missão da igreja, que o nosso mosteiro não seja um
uma casa retirada, mas que o nosso mosteiro seja a nossa cidade, o Brasil, o mundo. Que a nossa clausura esteja dentro de nós. Que a grade de nossa clausura seja a obediência a Deus. E que a igreja, o templo, como estamos aqui, seja um grande sacrário onde estamos junto com Jesus. Vários sacrários na cidade. Para dizer que Deus ama essa cidade. Que Deus ama o povo dessa cidade. Que Deus não vira as costas para os que estão sofrendo aí. E o Senhor Jesus vem exatamente para isso. Para os pobres, para os pecadores, para os que não têm mais esperança. E quando eu digo pobre, não digo só pobre financeiramente, porque tem rico muito mais pobre ainda, sofrendo com depressões, buscando às vezes o suicídio, porque não vê mais motivo para viver. E Deus quer dizer para nós que cada um de nós deve ser a resposta de Deus para a vida dos que sofrem. Nós não podemos olhar para alguém sofrendo e dizer assim: Senhor, faça alguma coisa por esse. Nós precisamos ser a atitude de Deus. Eu não lembro qual foi o santo que veio com grande sofrimento, perguntou para Jesus: Jesus, por que você não faz algo por esses que estão sofrendo? E Jesus respondeu para ele: eu já fiz algo por eles, eu fiz você. Cada um de nós, nesse grande mosteiro da nossa cidade, ser a resposta de Deus, ser a motivação para que os outros vivam. Às vezes, nós lemos essa passagem que o Padre Sérgio hoje comentou, que a igreja coloca na liturgia: os milagres acompanharão os que crerem, sinais, prodígios, curas, libertações. E hoje existe a grande tentação de achar que tudo isso é coisa só da igreja primitiva. Mas a igreja não vive só no tempo cronológico. A igreja vive o kairós de Deus, o tempo é eterno. Em toda a história da igreja, sempre quando teve um santo, São Francisco, Santa Catarina, São Pio, sempre os milagres acompanham, porque eles acompanham os que creem. Então, se hoje nós formos de verdade cristãos, nós vamos ver homens e mulheres ressuscitar não só da morte corporal, mas da morte da alma. Porque a cura física é só um pretexto para curar o coração. Deus quer o coração. O Senhor Jesus, eu sempre repito isso para a nossa comunidade. O Senhor Jesus aceita toda a nossa reverência, a nossa adoração, porque Ele quer vir ao nosso coração. Ele não desce do céu para ficar num ostensório de ouro. Ele aceita ficar porque vê que isso parte do nosso coração. Nós damos o que para nós
é precioso para Deus e só por isso ele é aceito, mas ele vem para ficar em nosso coração. Nós, cada um de nós, somos o sonho de Deus. E São Vicente, quando diz: vocês tenham por claustro as ruas e as obras de caridade, e clausura a obediência. Ele quer dizer que quando nós somos de Deus, de verdade, não importa o que tiver externamente nos rodeando, nós estamos sempre na capela da nossa alma, recolhidos, uma vida ativa e ao mesmo tempo contemplativa, mistério de Deus, sem sair do claustro interior, conseguimos entrar no coração dos outros e entrar no céu de Deus. Onde Deus está, está o céu. Onde está Deus, está o céu. E não se impressione com isso que eu vou dizer mais. Onde estão os pobres, está Deus. Onde está Deus, está o céu. Os pobres estão nas calçadas, nas favelas. E esse deve ser o nosso céu. Esse deve ser o nosso céu. Quer ficar perto de Deus? Vai para o céu. Vai para o céu com Jesus. Onde Ele está o céu. Então, vá para o céu com Jesus. Não podemos cair numa fé de mentirinha, né? Uma fé alienada da realidade. Eu sei que se você veio aqui é porque você tem sede de Deus. Mas não sede de palavras, mas sede de atitudes, sede de mudança, sede de esperança de mudar, de ser diferente, de ser melhor. E de ouvir que Deus te ama. E como é lindo isso, perceber que Deus nos ama. E viver cada minuto como se fosse um único minuto de nossa vida. Cada missa como se fosse a última vez, a primeira vez, a única vez que nos encontramos com Jesus. O documento da igreja, Verbo Domini, no capítulo 107, no capítulo 103, diz assim: existe hoje a necessidade de traduzir em gestos a palavra escutada. Hoje, o povo já não aceita mais só a palavra. É necessário que a palavra se faça carne e habite entre nós. É necessário que a nossa vida seja o testemunho que Jesus existe. Seja esse testemunho de liberdade. Seja esse testemunho de encontro verdadeiro, sem medo, sem preconceito, sem respeito humano. Deixa eu contar um caso para vocês sobre uma experiência mística que eu tive com Jesus há uns 10 anos atrás. Eu estava fazendo um pastoral de rua perto da rodoviária Tietê. E eu saí com a marmita na mão e fui entregando para alguns moradores de rua que estavam embaixo daquele
multidão daquele viaduto. E eu vi um homem se arrastando de costas com as mãos, com as pernas raspando no chão, e ele se locomovia com as mãos. Um irmão de rua negro, com a perna enfaixada, se arrastando pelo meio do canteiro, assim, até chegar ao outro lado. Aí eu fui na direção dele, e ele parou perto de um pipoqueiro, assim, estava vendendo pipoca. E eu fui até perto dele, cheguei, cumprimentei ele, não dizia nada, ele só olhava dentro dos meus olhos. E o olho dele, eu não consigo explicar. O que era? É como na missa, como comungar Jesus. Era aquela mesma experiência. E ele estava com um cheiro muito forte de carne podre, mesmo de carniça, por causa da ferida. Ele tinha uma ferida na perna, do joelho até o pé, assim. O osso da canela dele estava exposto. E a perna dele já estava preta. Preta, assim, de apodrecida já a ferida. E tinha uma faixa mal enrolada, assim, dentro da ferida, e criou até casca por cima da faixa. E daí eu perguntei se ele queria que eu fizesse curativo na perna dele. Eu nunca tinha feito um curativo na minha vida. Nunca. E eu perguntei, Senhor, sempre que eu lave tua perna, tire essa faixa para não infeccionar mais do que já está. E ele disse, você sabe? Eu falei, sim. Experiente isso. Aí ele olhou no meu olho e falou assim, você está vendo esse povo que está passando aqui? Eu falei, estou vendo. Ele falou, repara como ninguém nos vê. Uma multidão de pessoas, eu fiquei reparando uma multidão de pessoas passando para cá, passando para lá. Ninguém reparava em nós. E o pipoqueiro atrás dele assim. Aí eu peguei, comecei a tirar a faixa da perna dele, saía pedaço de carne junto com a faixa, eu ia jogando o soro, né? E tirando devagarzinho para não doer. Ele não dizia o fio. Eu tirei tudo assim, o cheiro. Quando eu tirei a faixa ficou muito forte, comecei a ter náuseas, né? Ânsia de volta, assim, né? E aí eu fechei meus olhos e pedi a Jesus que tivesse misericórdia de mim. E que me ensinasse a amar os pobres. Né? Que eu conseguisse ver na perna daquele homem a perna que Jesus pregava na cruz. A mesma perna que a Virgem Maria beijou, o pé dele na cruz, estava ali diante de mim. Daí eu peguei e a perna dele era a perna de Jesus para mim, quando eu abri os olhos. E eu peguei e dei um beijo na ferida. E todo o mau cheiro passou na hora. Fiz o curativo dele, dei uma marmita para ele e disse para ele, olha, era quinta-feira, eu falei, na terça-feira eu vou voltar aqui para trocar o seu curativo, tudo bem? Tudo bem. Aí eu cumprimentei os outros irmãos e fui embora. Quando eu voltei na terça-feira, encontrei todos os irmãos lá, o pipoqueiro lá, e ele não estava lá. Só que ele não tinha condições de sair de lá.
Daí eu comecei a perguntar para os outros irmãos, onde que estava aquele irmão que eu fiz o curativo. Eu falei para os irmãos onde eu estava, eu falei, você lembra que eu vim aqui na quinta-feira? Lembro, dei uma marmita para vocês? Sim. Você não lembra que tinha um senhor negro se arrastando aqui, que eu peguei, levei ele até o campo ali e fiz o curativo na perna dele? Eles disseram, nunca passou ninguém assim. Senhor negro se arrastando aqui, não. Eu falei, não. Eu falei, meu irmão devia estar bêbado, nem viu. Aí fui perguntar ao pipoqueiro. Falei pro pipoqueiro. Falou, tudo bom? Você lembra que eu vim aqui trazer marmita pro pessoal? Eu lembro. Falei, você lembra aquele senhor negro que eu fiz o curativo? Você não sabe para onde ele foi? Falou que senhor negro. Eu estava aqui, de frente com você aqui, eu não fiz o curativo na perna dele. Ele falou, olha, você não vi isso, não, nunca passou ninguém assim. Eu falei, o senhor estava com a perna machucada, se arrastava pela mão, tinha como você não vê ele. E ele falou, eu nunca vi. E quando eu fui embora dali, eu entendi. Até hoje, cada um pensa o que quiser, né? Mas eu acredito ter beijado a chave de Jesus. Porque a igreja nos ensina a traduzir em gestos, atitudes, a nossa fé. A fé sem obra é morta, já dizia São Tiago. A fé sem obra é morta. Eu acho impossível, eu não acredito que alguém possa se dizer realmente ser batizado no Espírito Santo e não ter esse impulso de sair de si e ir ao encontro. Eu não acredito nesse batismo do Espírito que não leve a pessoa a amar, a sair de si, a se doar, a perdoar, a tentar ajudar, a tentar levantar alguém que está caído no hospital, alguém que está sofrendo. Se a dor do outro não nos incomodar, nós não somos ainda revestidos e repletos pelo Espírito Santo. Mais importante do que cair na imposição de mão quando se pede o Espírito Santo é saber levantar os que estão caídos. O fruto de que o batismo aconteceu não é a pessoa cair na hora do batismo. Tem umas que caem, tem umas que não caem. Isso não é o comprovante do batismo. O que comprova se ela foi de verdade foi ela sair cheia de amor para dar. Sair com vontade de levantar as pessoas que estão caídas, de olhar, de restaurar, de fazer que a pessoa volte a sonhar, volte a ter vontade de viver, dizer que nada está perdido. Jesus disse assim, que ele não ia apagar a mecha que ainda fumega, nem quebrar o caniço que já estava rachado, mas ele ia restaurar, dizer que ainda dá sim, dá sim. Outro fruto do batismo no Espírito
é aprender do Evangelho como se deve viver. Uma vez o Senhor Jesus me disse essa frase que eu vou ler para vocês. Ler o Evangelho e os documentos da igreja só para saber os decor e para ensinar para os outros é pura vaidade. É como alguém que decora uma receita médica, mas não toma o remédio. Então, alguém que está doente vai no médico. E o médico dá o diagnóstico e a receita, a pessoa decora aquilo que está lá, mas não toma o remédio. Não sara. Só vai usar a receita para mostrar para os outros. Olha aqui, você está doente, olha o que você tem que tomar. É preciso que a gente aprenda a viver o Evangelho. Nós temos que ler o Evangelho para aprender, não para ensinar. Ler os documentos da igreja para aprender, não para ensinar. Precisa ser fruto em nossa vida. O copo só derrama quando ele já está cheio. Então, o Evangelho da nossa vida vai derramar para o outro quando ele já tiver enchido o nosso coração. A experiência pessoal com Jesus, o encontro com Jesus, o Evangelho não é um encontro com uma teoria, nem com um modo de viver somente, nem como um ideal político. O Evangelho é um encontro com alguém, com Jesus. Os primeiros franciscanos dizem que São Francisco não terminou de ler o Evangelho inteiro, porque cada linha que ele lia, ele tentava viver. Ele só lia o outro capítulo depois que ele já estava vivendo aquele. E ele terminou a vida num ar de santidade extraordinário. Na minha opinião, não teve nenhum outro santo da igreja, a não ser a Virgem Maria, claro. Mas não teve nenhum outro santo da igreja que viveu tão radicalmente o Evangelho como São Francisco, e ele nem terminou de viver o Evangelho inteiro. Porque para ele, ia tentar fazer. E enquanto ele não vivia, ele não passava de um capítulo. Ele não tinha presunção de decorar, para ensinar, para saber a Bíblia de cor, porque até Satanás sabe a Bíblia de cor, e muito melhor que nós. Ele viu escrevendo a Bíblia. Ele sabe, ele tentou Jesus no deserto com passagens bíblicas. Então é necessário viver, pôr em prática o que lemos. Pôr em prática, querer viver, pedir a Jesus a graça, e a graça não faltará. Santo Antônio de Pádua dizia assim: a nossa linguagem só é penetrante quando é o nosso agir que fala. Em nossa vida, às vezes, estamos tão cheios de belas palavras, mas tão vazios de boas obras. E isso é o que o Espírito Santo sopra para a igreja nesses tempos, desde o Papa até o último batizado, a última criança batizada. Tornar atitudes a palavra ouvida, a palavra lida,
No documento de Aparecida, no capítulo 12, está escrito assim, documento de Aparecida, no capítulo 12, a nossa maior ameaça é o medíocre pragmatismo da vida cotidiana da igreja. Olha, se não tivesse escrito no documento da igreja, eu não ousaria falar. Eu falo, me caçar rapidinho, né? Mas está escrito lá. Se não concordarem, precisa arrancar a folha de lá. Está no documento de Aparecida, no capítulo 12, que a nossa maior ameaça da igreja é o medíocre pragmatismo da vida cotidiana, onde se querem viver somente uma fé de aparência, de título, de poder, exercer uma autoridade de mandar e não de servir. E o Espírito Santo sopra um Papa que veio para servir e ensinar que o governar para o cristão é servir, é lavar os pés. E nesses tempos de hoje, essa voz profética, essa voz dos pobres não podem se calar. A igreja não pode desiludir os pobres. Documento dele, Verbo Domini 107. A igreja não pode desiludir os pobres. Não pode. Quando eu disse que é necessário se tornar atitude, de verdade, viver de novo aquela alegria da igreja primitiva. Cada batizado que acontecia entre os primeiros cristãos era uma festa. Era uma festa. Mas hoje em dia, infelizmente, tornaram o sacramento do batismo quase que um comércio, onde se vende, onde se cobra, onde está preocupado mais com as taxas. E esses tempos atrás eu recebi bastante crítica. Não vou falar de quem, para preservar o sacerdócio de Cristo, mas recebi bastante crítica. E pessoas falando mal da nossa comunidade por causa das crianças que são batizadas em nosso retiro, em nossa casa, mas são batizadas com documento, com licença, tudo, porque é o padre que é assistente eclesiástico de nossa comunidade, o padre Rocha, ele é pastoral nômade, então ele não pode batizar no Brasil inteiro, ele autoriza que o padre Sérgio batize as crianças. Mas vira uma briga enorme por causa de taxa. Ah, mas as crianças vão batizar lá e a taxa vai para qual paróquia? Que taxa de paróquia? Devia estar fazendo festa da criança está sendo batizada. Está preocupada com taxa de jurisdição de qual paróquia que a criança pertence, para metade da taxa vai para a paróquia, a outra metade vai para onde está sendo batizado. E por isso a fé vai perdendo a credibilidade. Casamentos que são feitos um atrás do outro como uma fábrica de dinheiro, onde os noivos não acreditam mais. Olha, se hoje os noivos não conhecem mais o valor do matrimônio, é porque não está sendo mostrado para eles. Está parecendo uma coisa. Se hoje eu já tenho casam e depois descasam, e depois casam de novo, depois descasam porque não aprenderam o valor do sacramento, porque no dia do casamento foi uma cerimônia rápida de 15 minutos que se pagou taxa disso, taxa daquilo, e ninguém
A culpa é nossa, porque nós somos igreja. Se hoje está acontecendo isso, amanhã não acontecerá se nós formos profetas. Quantos pobres sofrem porque não tem dinheiro para pagar uma taxa para casar, não tem dinheiro. Eu vi uma vez um menino de nossa comunidade que foi receber o sacramento do crisma, e como ele não tinha dinheiro para pagar a fotografia, ele não tirava foto do menino. Existe uma máfia dentro das paróquias, uma máfia de verdade, de ganhar dinheiro com os sacramentos, principalmente com o matrimônio. Eu não sou contra oferecer para a ajuda que cada um ofereça, isso é lícito e deve ser a responsabilidade nossa manter o templo também. Mas quando os pobres são lesados nisso, são roubados no direito de receber os sacramentos, por causa disso, porque se criou dentro das paróquias, a pessoa vai marcar o casamento, já essa taxa aqui dos músicos é essa, das flores é essa, e fica com o tapete vermelho é tanto, se o tapete é mais barato. Isso daí não agrada o coração de Jesus. E nossa comunidade, como voz dos pobres, não pode se calar nisso. E você, que hoje está aqui, não deve mais se calar nisso, porque isso é contra o que ensina a igreja. Se está fazendo isso dentro da igreja, mas é contra o que ensina a igreja. Eu li para vocês aqui. É contra o direito canônico, é contra os documentos da igreja, é contra o catecismo da igreja, é contra a Bíblia, é contra Jesus, é contra o que o Papa Francisco pede. Mas a nossa omissão, muitas vezes, vai deixando as coisas assim mesmo. E por isso as paróquias estão cada vez mais vazias. Porque se dá mais importância para uma festa junina do que para uma procissão de Corpus Christi. E sempre quem sai perdendo é os pobres. E quantas comunidades católicas, quantas livrarias católicas que deveriam estar dando exemplo de amor aos pobres, mas aonde os pobres não podem nem entrar. Eu não lembro o nome da livraria, eu estava passando perto da Praça da Sete, uma livraria ali, tinha uma imagem de Jesus grande, assim, os braços abertos. E aí uma irmã de rua, eu estava vindo, ela não me viu, uma senhorinha bem velhinha, descalça, rasgada as roupas, entrou ali e abraçou a imagem de Jesus e chorou. E aí, eu não tinha chegado ainda na porta, eu vi que o segurança pôs ela para fora. Aí eu peguei a velhinha, abracei, fui junto com ela, e abracei Jesus junto com ela. Falei, vem tirar. Tudo isso eu falo não como uma crítica destrutiva. Falo como a voz dos pobres que amam Jesus. Eles também querem entrar lá. Ele não ia roubar a imagem, ele queria dar um abraço na imagem de Jesus. Uma vez eu fui fazer pastoral
manual de rua, sem a roupa da missão, para ver o que os pobres passam. Fui sozinho e fui pedir aqui. Eu entrei na livraria, não sei se é Pausa, aquela lá em frente. Eu entrei lá e pedi que me desse um livro da educação católica sobre o método Pires, que eu era casado, mas eu não tinha dinheiro para comprar, só para ver. Custa R$3. Eles falaram que não podiam dar. Eu falei, eu queria aprender o que está nesse livro. Não, aqui não pode. Eu queria falar com o gerente. Eu fui falar com o gerente. A gente não pode doar nada. Tá bom. Fui em outra livraria, na rua São Bento, uma livraria da Canção Nova. Não faço isso como uma crítica da Canção Nova, não. Pedi para ir ao banheiro, mas era de verdade, porque eu tenho problema no rim, eu preciso toda hora ir ao banheiro. E falaram que não podia, não, porque ali era só para os funcionários. O que eu vou falar é verdade. Eu passei na frente de um prostíbulo e elas deixaram eu entrar no banheiro lá. Jesus falou assim: as meretrizes, as prostitutas, os publicanos vão nos preceder no reino dos céus, porque não é aceitável aos olhos de Deus uma fé mentirosa e farisaica, uma fé só de palavra e de pose sem atitude, né? Por isso, muita gente vai se surpreender com quem vai ver no céu e quem vai ver fora do céu. Peçamos a Deus a graça e a misericórdia de Deus sobre nós, para que essas palavras sejam para nós, se tornem para nós verdadeiras atitudes de busca e do serviço